Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind when we rewind. Feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't have this sweet talk. Bem-vindos, muito feliz em estar aqui conversando com vocês também. Muito obrigada por terem aceitado também o convite, de estarem compartilhando um pouco mais das estratégias e conhecimento que vocês têm, tão ricos, né? E que conseguiram fazer estratégias de tanto sucesso também aí no Pratagi. Imagina, nós que agradecemos o convite, para a gente é uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, da história, né, da nossa última Black Friday, que foi muito especial para a gente, e agradeço desde já. Certo. Compartilhar também um pouquinho da beleza, né, do Pratagi, como vocês puderam ver no vídeo, né? Pé na areia, natureza. Que é uma Incrível delícia. mesmo. Não, incrível. A gente vendo as imagens, né, a gente consegue perceber, consegue até meio que se teletransportar para o local, né? E é incrível que gera mesmo esse interesse de ir até esse local. Então, podem até comentar um pouquinho mais sobre o Pratagi Resort. A intenção é essa, já abrir esse espaço, já deixando um gostinho, né, para também quem está assistindo a gente ter vontade de vir conhecer o Pratagi, ter vontade de conhecer um pouquinho mais do nosso resort, que é um resort, como a chefe falou, pé na areia, fica aqui em Alagoas, é uma das praias mais bonitas do Brasil. É um resort all inclusive, que tem uma trajetória bem longeva, né? Então a gente tem 31 anos de atuação. E hoje, na verdade, se posiciona até como um grupo, né? A gente, além do próprio resort, tem o Pratagi Aquapark, que está abrindo um hotel boutique, inaugurando esse ano também, expandindo o grupo. E nossa missão, né, proporcionar com todos esses negócios experiências únicas para os nossos clientes, através de todas essas atividades que a gente proporciona. Legal. E eu acho que vocês conseguem, né, transmitir isso no vídeo e com certeza para os clientes de vocês que buscam isso, né? Para vocês, qual é o principal perfil assim de público que vocês têm atualmente no resort? Hoje o nosso perfil ele é até um pouco mais variado do que se a gente olhar um pouquinho para trás, e acho que o próprio processo, né, de pandemia deu uma diversificada no nosso público, né? A maioria do nosso público majoritário, ele vem, né, da região sul, sudeste do Brasil, e tem um público latino também muito forte, né, que agora durante a pandemia se tornou um pouco mais restrito devido às medidas aí restritivas. Mas a gente tem um público regional também muito forte, e esse sim veio sendo impulsionado principalmente, né, depois no processo de reabertura, de retomada. Então acaba que a gente vai variando bastante, né, o resort, né, um resort com perfil mais família, né, enfim, com muitas atividades de lazer voltadas tanto para crianças, e isso é um valor muito importante para a gente, né? A gente tem uma programação muito vasta focada na criança, mas também várias programações focadas no adulto, além do all inclusive, né? A experiência de você acordar e dar poucos passos e já estar com o pé na areia de uma praia tão linda quanto essa que a gente tem aqui. Com certeza, é um produto incrível para ser explorado mesmo, né? E sem contar também que um dos nossos diferenciais nessa parte de lazer infantil é que a gente conta com uma série de recreadores, né, que são qualificados, inclusive para atender bem crianças com autismo. Então, a gente acaba também sendo muito inclusivo, né? É bem bacana mesmo e vale muito a pena conhecer. Não é porque eu trabalho lá, não, mas de fato é lindo mesmo. Não, dá muita Até vontade o trabalho, mesmo. E para vocês, assim, como que foi estruturar
uma campanha de Black Friday em 2020 em todo o cenário, né, com todos os desafios que estavam se apresentando ali. Como que vocês iniciaram assim esse planejamento, começaram a pensar em estruturar uma campanha, né, tanto em nível de comunicação, de oferta, o que que vocês consideraram assim naquele cenário? Foi um grande desafio, literalmente, e além do próprio desafio do processo de retomada, de reabertura, enfim, que todos nós, né, enfrentamos, e os próprios processos relacionados à pandemia, a gente ainda teve umas pitadinhas a mais de desafio, porque a gente, na verdade, criou o departamento de marketing a partir desse processo de retomada, porque antes ele era um núcleo ligado à área comercial. Então, dentro desse processo de planejamento, a gente também estava no processo de formatação de equipe, né, de formatação de departamento, enfim, revisão de processos, revisão de procedimentos, e a própria empresa estava se adequando nesse momento. Então, já tinha também esse desafio, além de tudo, mas foi bastante desafiador, exigiu da gente um planejamento muito, muito, muito preciso, olhar para trás e entender o que tinha dado certo, olhar para frente e ver o que é que a gente poderia ousar um pouco mais para conseguir resultados melhores e mais audaciosos. Então, foi bastante desafiador, assim, mexeu muito, né, com as nossas emoções, mas valeu muito a pena, porque a gente teve resultados muito, muito bons. Legal. E até quando tu comenta assim como vocês iniciaram esse pensamento, né? É muito o que assim a gente tem também levantado como uma boa prática. Vocês fizeram isso, né? Que foi analisar como vocês já tinham performado em outras campanhas anteriores, né? Então, olhando o que funciona de fato para o negócio de vocês, como o público reage a cada tipo de campanha, né? E também trazendo um pouquinho das tendências do momento, o que está acontecendo nesse cenário atual, o que a gente pode pegar e entender como oportunidade para poder trabalhar em cima disso e fazer como vocês fizeram, né? Que fizeram estratégias assertivas, tiveram resultados positivos. Então, é muito isso, assim, vocês souberam aproveitar essas oportunidades ao favor de vocês. E se vocês pudessem assim mencionar quais estratégias foram essenciais para vocês, tanto em nível de comunicação também quanto oferta, assim, o que vocês poderiam destacar para nós? Primeiro, assim, a nível macro, acho que tudo que norteou muito a campanha foi entender qual era o cenário do momento, né? A gente tinha um público que estava extremamente inseguro, por questões da pandemia, né? Enfim, em relação a viagens, em relação a pegar um voo, em relação até a pegar a estrada mesmo, e tinha muitas dúvidas em relação ao funcionamento, e muitos receios também, né? Será que vai haver um fechamento? Será que eu vou perder minha reserva? Enfim, né? Existiam muitas dúvidas que pairavam sobre esse cliente e a gente sabia disso. E ao mesmo tempo existia uma necessidade muito grande também, um sonho, né, de sair de casa, sair das paredes, né, do apartamento para você poder ter esse contato com a natureza, e a gente consegue proporcionar isso, né, porque o nosso resort fica dentro da Mata Atlântica. E aí a gente trabalhou com esse cenário. Então a gente partiu do pressuposto de ser bastante transparente e utilizar, fazer uma campanha mesmo de conteúdo para que todas essas dúvidas fossem sendo sanadas, enfim, resolvidas antes do próprio evento de Black Friday. Então a gente trabalhou muito com a nutrição do conteúdo em várias mídias, entendendo todos os canais que a gente tinha e adequando nossa comunicação para cada canal daquele, né? Indo mais a fundo nas personas que a gente já tinha no resort e também entendendo como é que essa persona se comporta, né, em campanhas de Black Friday, né? Quais são os pontos que ela leva em consideração, né, na tomada de decisão, né, para um destino, e o que é que a gente precisa responder para se mostrar mais próximo dessas necessidades. Então, em linhas gerais, né, o que norteou muito a gente foi uma campanha muito voltada para conteúdo mesmo, para que a gente pudesse se aproximar mais do nosso público e gerasse mais confiança em relação ao serviço que a gente tinha a oferecer, né? E aí, até reforçando o que o Anthony falou, a gente entrou muito no nosso público comprador, né, antigo, para que a gente pudesse reaquecer também através das campanhas de inbound marketing. A gente voltou a falar com essa base. As nossas redes sociais, ela foi totalmente voltada assim para a parte de quebra de objeções dos nossos serviços. Então a gente
comunicou bem o que era o Pratagi, não só para quem estava chegando agora, mas também para quem já veio há muito tempo atrás e não retornou. Então, a gente fez toda uma estratégia, todo um trabalho em cima das experiências desses hóspedes, em cima das necessidades dele, para justamente puxar para esse olhar, né, de que o cliente era o nosso centro, e aí em cima das necessidades do cliente, em cima do que o cliente estava buscando para o momento. Então, a nossa parte de comunicação, ela também foi muito pautada nisso que o Anthony falou. E, assim, a parte mais estratégica, né, de anúncios, remarketing, tudo isso também acabou fazendo parte, né? A gente encontrava formas de estar sempre ali falando para o hóspede, e não só para o hóspede, né, mas para o público de uma forma geral. Legal. E vocês trouxeram 2 pontos bem importantes, assim, que um deles é estar conversando com o seu público onde ele está, né? Então, vocês estavam também cientes e tiveram essa análise mais profunda de saber onde o público estava e contatar ele, né, de formas diferentes também. Porque quando a gente fala em marketing 360, né, não é só estar presente em todos os canais falando a mesma mensagem em todos eles, né? É falar, sim, em cada momento do cliente, no canal que ele está presente, né? E da forma também com que cada canal exige, né? Então, acho que vocês conseguiram fazer isso de uma forma também muito bem orientada. E também falando um pouco sobre conteúdo, que é um ponto também super relevante, né? Quando a gente vai falar de Black Friday, já vem na nossa mente desconto, né? Mas o porquê que o meu cliente vai comprar o meu hotel, né? Por que ele vai decidir o meu resort e não o concorrente? Porque tem, enfim, N diferenciais que vocês puderam apresentar através dos conteúdos para o cliente, né? Então, vocês passaram a trazer para ele, antes mesmo da Black Friday chegar, né? Todo esse conteúdo também que dava mais visibilidade para ele do porquê optar por vocês, porquê escolher o Pratagi, né? E eu acho que esse tipo de prática é super bem sugerida, assim, porque de fato o cliente vai poder ter um relacionamento também não só no cunho promocional, né? Mas também um relacionamento de conteúdo com a marca. E aí vocês conseguem construir um relacionamento também mais consistente, né? Dúvida. Eu acho que a gente tem que ter a noção que Black Friday é uma campanha de venda, de preço, de desconto e de imediatismo, né? Mas quando você compra, né, um pacote de viagens, compra um destino, faz uma reserva, você dificilmente você decide no imediatismo, né? Tá o preço bom, vou fechar e enfim, né? Alguém aqui falou desses momentos antes justamente sobre isso, né? Geralmente você leva em consideração, vi o destino, vi o preço, vou falar com minha esposa, vou falar com meu marido, vou falar com meu amigo, enfim. Você organiza, né, essa lógica de viagem com um pouco mais de tempo, e a lógica da Black Friday, ela não espera para você fazer todos esses ajustes, né, enfim, porque são ofertas escassas, né? A pegada da Black Friday é a escassez, é a urgência. Então, o conteúdo ele serve muito para isso, porque a gente foi avisando durante um tempo considerável, explicando para as pessoas que não conheciam o Pratagi, o que era o Pratagi, quais eram as facilidades, quebrando algumas objeções, para que as pessoas já passassem, né, da jornada, lá na jornada, né, do sonho para o planejamento, e no dia mesmo do evento, né, já tivessem a certeza que queriam o Pratagi, e ali só realizassem a compra de acordo com o período desejado. Então, ter essa noção, né, do tempo do nosso público, né, e o tempo que ele leva até a tomada de decisão final é importante para que a gente possa ter um resultado esperado, né? Sim. E falando em resultados, Anthony, tu pode nos trazer, não sei se tu pode nos trazer também um pouco de como que vocês também performaram, né, no último ano, se vocês notaram um crescimento frente a 2019, né, um ano pré-pandemia ali, o que vocês sentiram, assim, com relação aos resultados que vocês tiveram? Sim, sim. Para a gente, apesar de
a gente acompanha muito, né, os estudos já que tinham lá em 2020, né, falando que ia ser uma Black Friday bastante exitosa, né, que a gente, com certeza, existia uma demanda reprimida e tudo mais, a gente sabia disso, mas tinha um receio muito grande de como o público realmente ia se comportar. Até levando em consideração que já existiam no Pratagi, né, nas edições anteriores, elas tinham sido muito exitosas. Era a Black Friday encabeçada até pela Mariana Mello, que deve com certeza estar acompanhando aqui. Uhum. Então, eram eventos muito exitosos, só que daí a gente teve, né, o processo de fechamento do resort, né, em 2020. Então, muitas reservas acabaram sendo adiadas e jogadas, inclusive, para 2021. Então, a gente ficou com muito receio de, pô, será que essa demanda que a gente já existia, a gente vai contar? Porque existe aí, né, uma demanda que não foi atendida. Mas, aos poucos, a gente viu que, e logo assim que a gente abriu as vendas, a gente já ficou muito feliz com os resultados, e no final das contas a gente fechou a Black Friday 2020 com um resultado de 156% acima, né, do resultado de 2019. Então, Incrível. 156% é um número muito, muito bom. E mais do que isso, né, não foi só o indicador de crescimento de receita, mas também de crescimento de diária média, o que significa que, além de vender mais, a gente conseguiu vender melhor. Então, foi um resultado muito, muito bom. Nossa, é incrível, incrível mesmo. E vocês trabalhavam com uma meta, assim, vocês conseguiram ultrapassar ela? Como que vocês tinham isso também? Porque eu acho que mexia um pouco com a expectativa de como ia ser 2020 e aquele momento incerto, né? Sim, sem dúvida, né? Apesar de todas as incertezas, a gente precisava se colocar um desafio acima de 2019, né? Não Aham. dava para recuar, né? Até, enfim, pelos Então compromissos que a super gente superou, tem né? a nível de gestão. Então, a gente já tinha se colocado uma meta audaciosa, também levando em consideração, né, que a partir daí a gente tinha um departamento, tinha mais braços para trabalhar o próprio evento. E aí a gente ficou com quase 70% acima da meta que a gente pactuou. Então, foi bastante exitoso, a gente cresceu muito também em relação a 2019 e também ficou bem acima da meta que foi pactuada, né, isso da meta geral, fora todos os outros indicadores que a gente acompanha, que também nos colocou acima da meta pactuada e de 2019, né? Nossa, é incrível mesmo. E falando um pouco sobre indicadores também, vocês costumam fazer esse acompanhamento no durante também a campanha, né? Não só no fechamento, né? Digamos assim, terminou a Black Friday, estou fazendo a mensuração, mas no durante vocês costumam também acompanhar para entender de que forma vocês conseguem otimizar cada um dos indicadores, como ele está se apresentando? É fundamental, né, que a gente tenha esse acompanhamento, porque no final das contas a gente tem poucas horas, né, no nosso caso, a nossa Black Friday dura 3 dias, né, e a Uhum. gente tem pouco tempo para que esse resultado realmente aconteça. Então, é um trabalho de planejamento que dura meses, e a gente precisa estar o tempo todo criando esses indicadores para saber se tudo que a gente planejou, né, durante esses meses está dando certo lá na hora da verdade, né? No dia mesmo da Black Friday. Então a gente acompanhava assim tanto os indicadores mais claros, né, de receita, número de reservas, mas também os indicadores operacionais que indicavam para a gente se a gente estava levando para o caminho certo, como por exemplo o número de contatos gerados, né, através do nosso chatbot do WhatsApp, o próprio tráfego, né, enfim, quantos usuários simultâneos a gente estava mantendo ali no nosso site, a gente ficava acompanhando ali no real time do Analytics, né, as próprias conversões das campanhas de social, enfim, tudo isso a gente ia acompanhando todo o tempo. A Shailene, inclusive, da parte de mídias especificamente, né, tanto de social quanto de Google Ads, ela ficava 100% inteira para monitorar, né, esses indicadores. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse processo, que na verdade começou, né, esse acompanhamento de indicadores começa antes mesmo, né, do dia da Black Friday. A gente já tem uma prática de fazer o acompanhamento dos indicadores no nosso dia a dia. Então, para Black Friday, a gente sabia que tinha que manter, né? Só que o foco e a concentração era nesses 3 dias que o Anthony falou. Então, a gente estava ali o tempo inteiro
calculando o ROI de social ads, de Google Ads, né? Eu trabalho mais com a parte de social ads nesse período de Black Friday, então era o tempo inteiro assim, parou de cair conversão, deu alguma coisa errada, o ROI baixou, vamos ver o que é que está acontecendo, e mexe para lá, mexe para cá, faz otimização em campanha, e assim, acabou sendo algo muito, muito produtivo. A gente tem um verdadeiro QG, que a gente chama, né, da Black Friday, e a gente estava o tempo inteiro ali, 100% voltado e focados em números e em resultados, principalmente, né? E até o resultado da parte de social ads, a gente se manteve até acima também. A gente teve nos nossos indicadores metas ultrapassadas também, né? A gente teve 116% do ROI acima de 2019. Então, isso é um número que fala muito, é um indicador que a gente também acompanha muito. Com certeza. Não, e acho que é muito fruto do trabalho, né, de todo o planejamento antecipado também que vocês têm e dessas otimizações mesmo, né, que existe sim uma preocupação no durante, de que podem sim ser aproveitadas ainda muitas oportunidades ali, enquanto ainda está acontecendo a Black Friday, né. Vocês comentaram que normalmente vocês trabalham com o período de vendas de 3 dias, né, vocês entendem que isso se mantém também uma prática de vocês? Vocês consideraram, né, com esses novos cenários também, aumentar essa janela? E como que vocês também trabalham a janela de hospedagem, né? É uma janela também abrangente, que abrange tantos períodos de baixa como de alta? Ou vocês têm alguns critérios assim que vocês consideram no momento de pensar na estratégia? Acho que um dos fatores, isso é histórico, né? Não foi só no Black Friday 2020, isso já vem desde que a Black Friday foi criada. Um dos pilares, né, que é um fator de sucesso, né, que fez com que ano após ano, né, a Black Friday do Protagi fosse alcançando números tão interessantes, foi justamente a transparência, né, que a gente tem com o nosso cliente. Então, ele sabe que são descontos reais, ele sabe que são descontos que não é metade do dobro, né? Que realmente são descontos valiosos, até porque a gente convida ele a acompanhar antes mesmo, né? O nosso tarifário, e essa transparência é muito importante para o nosso usuário. Além disso, a gente coloca todo o ano seguinte, né, como possibilidade para que essa hospedagem seja aprovada, né, dentro desse âmbito de descontos. Para você ter noção, a gente chegou até a colocar alguns pacotes de Natal e Réveillon de 2021 na Black Friday de 2020, justamente para dar essa abertura e essa flexibilidade para o nosso cliente, né? Isso é muito importante. 3 dias são suficientes para a nossa estratégia, né? Porque são 3 dias bastante intensos, é um volume muito alto, e a gente acredita que até então tem dado muito certo, né? Porque o público entende que tem mais do que a sexta-feira para fazer a compra. Embora quem compra primeiro consegue os melhores descontos e os melhores períodos, obviamente, né? A gente trabalha com esse senso, né, de urgência, de escassez, que é um pilar importante da própria Black Friday e não tem como fugir. Sim. E vocês acabam também utilizando de estratégias como captação de leads para fazer também dentro desse planejamento, né, de trazer novas pessoas também para a base. Vocês acabam utilizando isso como estratégia? Sim, com certeza. A gente fez um trabalho muito forte de captação de leads no ano passado, né, que isso começou bem antecipadamente, justamente porque a gente já queria começar esse namoro com essa base que não conhecia o Protagi. Então, a gente fazia a captação e, a partir da captação, a gente ia para a estratégia de inbound marketing, onde a gente fazia a nossa estratégia de nutrição, né, com vários e-mails marketing temáticos. Então, a gente explicava, por exemplo, o que é o Protagi, o que é o All Inclusive, né, o que é que está dentro desse All Inclusive, né, quais são os nossos pontos
pontos fortes dentro desse All Inclusive, a localização, quais são os nossos protocolos de segurança, enfim, as atividades para criança, para adulto. Então, tudo isso a gente foi transformando, né, no cronograma aí de e-mail marketing para manter a base aquecida e tirando as dúvidas, e que isso servia também até para ajudar, né, na nossa própria equipe no dia a dia. Quando essa base voltava para fazer a compra no dia da Black Friday, ela já sabia onde era, já sabia qual localização, já sabia qual tipo de acomodação, ela já estava nutrida de tudo que ela precisava, ela só precisava ali fechar. Então, isso acelerava muito o processo de conversão, tanto no telefone, né, de vendas diretas, quanto também nos próprios anúncios, porque a gente usava essa mesma estratégia para reimpactar essas pessoas que a gente já tinha ali na base. E vocês sentiram que durante a Black Friday existiu também uma procura maior através dos canais diretos? Como que vocês sentiram isso também? E com relação aos resultados também, né? Se isso teve também uma contribuição por conta do momento, vocês entendem? Ou, né, os hóspedes tinham muitas dúvidas, talvez, que eles buscavam também um apoio do time. Como que vocês sentiram? O processo de pandemia deu uma acelerada, né, no crescimento de vendas diretas. Isso eu acho que é algo do setor, né? Você vê isso muito claramente, né? Enfim, até pela possibilidade, né, de retorno mais rápido que os canais de vendas diretas conseguem oferecer para quem tem reserva, né, nesse empreendimento hoteleiro. Para a gente, isso só foi intensificado, né? Hoje eu sou gerente de marketing responsável por vendas diretas de todos os negócios do grupo, né? Então, a área de vendas diretas está dentro do meu guarda-chuva, justamente porque a gente entende essa necessidade de unir essa comunicação em prol da conversão de vendas. E aí deu muito certo na Black Friday, tanto que, assim, de tudo que a gente vendeu, né, enfim, de tudo que a gente teve de receita na Black Friday 2020, vendas diretas foi responsável por 63%, 63% desse share. Então, é um share muito, muito, muito importante, Bem relevante. audacioso, bem relevante, que levou realmente o próprio grupo e a área de vendas diretas para outro patamar, e deu um destaque muito importante, auxiliou muito a gente em várias práticas internas e assim, mostrou que a gente estava no caminho certo mesmo, né, de privilegiar esse contato mais próximo com o nosso hóspede. Com certeza. E para a gente fechar nosso papo, assim, quais são tuas expectativas, né, expectativas de vocês do Pratagy, assim, para Black Friday desse ano? Pois é, expectativas altas, né? Então Expectativas foram criadas. Expectativas foram criadas, né? Somos os próprios culpados disso, porque a gente fez uma Black Friday 2020 muito, muito, muito boa, né? Realmente foi histórica para o grupo, foi realmente um divisor de águas. Então, a expectativa é muito alta para que a gente tenha um crescimento bem relevante. A gente está trabalhando aí com com um desafio audacioso de crescer ainda 30% em relação ao que a gente foi em 2020, então é um número bem audacioso, mas que a gente está muito seguro do trabalho que a gente está desenvolvendo, está muito seguro do time que a gente tem, principalmente porque a gente está mergulhado no nosso planejamento, né? Não é algo que vai começar só em outubro, vai começar só em novembro. Isso a gente vem discutindo há meses, justamente para entender de novo, né? Olhar o que deu certo para 2020, para a gente ver se consegue replicar, e principalmente olhar para 2021, entender que existe um novo cenário, que existe uma demanda nova, inclusive de viajantes. As pessoas estão mais abertas, no nosso caso, né, a conhecerem resorts, a escolherem uma solução completa, e é nesse cenário, né, que a gente ganha espaço. Então, a gente está com expectativa de fazer a Black das Blacks do Pratagy nesse ano de 2021. Anthony, muito obrigada, e muito obrigada a Chay também, que estava conectada com a gente, por compartilharem tantas dicas legais, tantos insights que eu tenho certeza que o público que está assistindo conseguiu também absorver. Então, agradeço de novo, né, por terem topado também participar do evento, e seja um sucesso sempre para vocês aí. Obrigado. Queria agradecer a vocês também da PM Web, assim, um grande parceiraço. Essa Black Friday não teria sido esse sucesso se a gente não tivesse tido essa sinergia tão importante, né? Então,